Muito bem, estamos aqui de volta para a lição de número 5 da nossa revista, que nesse trimestre está tratando da tipologia bíblica. A tipologia bíblica, através de pessoas, instituições, aponta para o Cristo. E hoje nós vamos abordar o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, também chamado, que é o lugar símbolo da comunhão suprema com Deus. No Evangelho de João, eu e o Pai somos um, mostra a intimidade suprema. Falaremos do móvel que se achava no lugar santíssimo, que é a Arca da Aliança, representada por esse símbolo, com varais, tá vendo? Para ser carregada com os querubins, a Arca da Aliança. E dentro da arca se encontrava as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Esses três objetos, tipologicamente, apontam também para a Trindade. As tábuas da lei apontam para os mandamentos de Deus. O maná aponta para Cristo, que é o maná do céu. E a vara de Arão que floresceu fala do fruto do Espírito em nossas vidas. Vamos então ao lugar santíssimo, símbolo da comunhão suprema. Nós vamos ler Êxodo capítulo 26, verso 31 ao 34. Onde lemos: Depois fará um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins e obra-primas fará. E os porá sobre 4 colunas de madeira, de cetim, cobertas de ouro, sobre as 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E esse véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Vemos aqui que havia um véu que separava o lugar santo dos santos. Hebreus capítulo 9, versos 3 e 4, lemos: Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Êxodo 40, 34, lemos: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Vemos aqui, no que nós pudemos notar aqui também no texto bíblico lido, vamos ao texto áureo. Então, olha só o texto áureo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, verso 19 e 20. Nessa lição, nós vamos explorar o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Esse espaço era o mais sagrado no tabernáculo, separado pelo véu e acessível apenas ao sumo sacerdote uma única vez no ano, Yom Kippur, o dia da expiação, Levítico capítulo de número 16. Dentro desse véu, nesse quarto, que é o Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança representava a presença dela, ela representava o pacto de Jeová com seu povo. Dentro dela estavam as tábuas dos 10 mandamentos, um pote de ouro com o maná,
que era a provisão divina no deserto, e a vara de Arão, que floresceu como sinal da escolha de Arão como sacerdote. Aqui também tem uma tampa, que é chamada de propiciatório. Acima da arca, o propiciatório, que representava o trono da misericórdia, onde no dia da expiação, o sangue da expiação era oferecido, prefigurado o sacrifício de Cristo entre os dois querubins, aqui chamado de Mar da Misericórdia. Nessa casa de glória, o encontro entre o elemento humano e Deus ocorria por meio da entrada do sumo sacerdote que uma vez por ano realizava a expiação dos pecados do povo. Dia da expiação, Yom, em hebraico, Kapur, o dia da cobertura. Falemos do véu, que era a separação entre o homem e Deus. Conforme nós destacamos na lição 1, o véu era uma cortina confeccionada com extrema habilidade. Era feito de linho branco, entrelaçados com fios de azul, vermelho e roxo, adornado com figuras de querubins. Ele não apenas separava o lugar santo do lugar santíssimo, mas também simbolizava a barreira que deve haver entre o profano e o sagrado. Suspenso por 4 colunas de madeira de cetim, revestidas de ouro e firmadas sobre base de prata, o véu era um contraste, lembrança da santidade do Senhor e da distância imposta pelo pecado. Essa estrutura aponta para a necessidade de mediação entre Deus e o homem. Êxodo 36, 31 a 37. Êxodo 26, 36 a 35, 2 Crônicas 3, 4. Falemos um pouco das cores presentes no véu. O azul, vermelho e roxo, ele segue um padrão tipológico. O azul está associado ao céu, tipificando o Filho de Deus que veio do céu. O vermelho associado ao derramamento de sangue, tipificando a redenção de nossos pecados, ou Filho do Homem. O roxo, a união dos 2 tons, que significa o Emanuel, o Deus conosco. Falemos ainda dos aspectos tipológicos do véu. Nesse subtópico, examinaremos o que separava o véu, lugar santo, do lugar santíssimo. O véu também era símbolo, de acordo com Hebreus 10, 20, da carne de Cristo. Hebreus 10, 20 nos ensina que o véu do tabernáculo simbolizava a carne de Cristo e sua vida terrena. Desse modo, a cortina de separação não era apenas um elemento físico, antes apontava para a encarnação de Cristo, daquele que une o divino e o humano. A barreira entre o Criador e a criatura é simbolizada pelo véu, que seria superada pela entrega da vida do Cordeiro Santo, sem mácula e sem mancha, em sacrifício pelos nossos pecados. O rasgar do véu como um símbolo de acesso a Deus. A rejeição do Messias pelos sacerdotes e sua crucificação pelos romanos não impediram o cumprimento do plano de Deus e do seu plano redentor para as nossas vidas. O próprio Jesus entregou a sua vida e, por meio da sua carne, abriu o caminho para a salvação. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A morte de Cristo no Calvário. O véu do templo foi rasgado. E note como ele foi rasgado, de cima a baixo. Quer dizer, rasgado pelo próprio Deus. Mateus 27, 51. Vale dizer que quando Cristo andou pela terra, essa arca já não estava mais
lá o Santo dos Santos estava vazio. A arca se perdeu desde que o povo foi cativo para a Babilônia. E aí estava vazio, tinha o Santo dos Santos, mas vazio, não tinha mais a arca. E o véu é rasgado de cima a baixo, rasgado pelo próprio Deus. Mateus 27, 51, Marcos 15, 38. Esse rasgar representa também a abertura do caminho, não para um propiciatório terreno, ou para a Arca da Aliança, pois essa nem lá estava, mas sim para a presença do Altíssimo. Cristo nos abriu um novo e vivo caminho, pelo qual podemos chegar ao Pai. Falemos agora da Arca da Aliança e seus tesouros. A arca, o símbolo da fidelidade divina. A arca representava o coração do tabernáculo. Era a peça mais importante e mais venerada. Ela simbolizava a presença de Deus. Feita de madeira de cetim, revestida de ouro por dentro e por fora, a arca possuía detalhes de ouro maciço e que era transportada por varas também douradas. No topo, no propiciatório, com os 2 querubins, completava a sua estrutura. Essa era a tampa da arca, com os querubins olhando um ao outro e com suas asas tocando. Êxodo 25, 10 a 22 e Êxodo 37, verso 1 ao 9. Dentro da arca estavam 3 elementos de grande significado. As 2 tábuas da lei, representando a lei de Deus, um pote de ouro do maná e a vara de Arão que floresceu. Cada um desses objetos é explorado nos subtópicos a seguir. Vamos abordar eles e vamos revelar qual é a importância tipológica e como eles apontam para a fidelidade do Eterno ao longo da história. Vamos aos aspectos tipológicos das 2 tábuas de pedra. Quando nós olhamos o aspecto tipológico, elas contêm a lei moral de Deus. A lei e a quebra das tábuas é o símbolo da falha humana. As 2 placas de pedras que foram entregues a Moisés no Sinai representavam a aliança de Jeová com Israel. Êxodo 19, Êxodo 21 a 7. Quando Moisés quebrou as primeiras tábuas, ao ver o povo adorando o bezerro de ouro, Êxodo 32, isso simbolizava a incapacidade humana de cumprir o estatuto divino. O fato de o Senhor enviar novas placas e ordenar que elas fossem guardadas na Arca da Aliança sobre o propiciatório tipifica Cristo, o único capaz de cumprir plenamente o mandato celestial. Deuteronômio 10, verso 1 ao 5. A lei é revelada e ampliada, instrução para o relacionamento com Deus e com o próximo. Os 10 mandamentos dividem-se em 2 partes. Os primeiros 4 falam da nossa obrigação do homem para com Deus. Como adorar, como respeitar o nome de Deus, qual é o dia da adoração a Deus. Os 6 últimos tratam das obrigações para com o próximo. Não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe, não adulterar, não cobiçar. Esses mandamentos delineam princípios éticos e morais que permeiam o Antigo Testamento, também o Novo. No Novo Testamento, a função da lei se amplia, porque a lei, de acordo com Paulo, ela revela o pecado, Romanos 3:20, e conduz o pecador a Jesus, Gálatas 3:24 a 25. Embora o código mosaico não justifique o homem, Cristo é o seu cumprimento. Ele vive plenamente
a exigência da lei, Mateus 5,17 e Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Agora, na era ou dispensação da graça, a igreja está sobre uma nova aliança, na qual o escrito eterno se internaliza no guia moral e espiritual do salvo. Deus, nessa nova lei, escreve em nossos corações a sua lei, não já em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Jeremias capítulo 31, do verso 31 a 34, ele promete fazer uma nova aliança e colocar a sua lei nos nossos corações. Falemos então dos aspectos tipológicos agora do pote de ouro e do maná. Nesse subtópico, vamos ver o significado místico do maná, que era guardado dentro da Arca da Aliança, como um testemunho da provisão divina diária. O maná caía do céu como geada, e suas características prefiguram o caráter de Cristo, que também veio do céu. Êxodo capítulo 16, 14 a 31, Números 7, verso 8 a verso 7, verso 8, Números 11, verso 7 e 8. Como era o maná? Era uma formação de pequenos grãos, e esses pequenos grãos aponta para a humildade do Verbo encarnado, que veio ao mundo como servo, Filipenses 2,7. Quanto à forma era arredondada do maná, e que simboliza a perfeição e a plenitude do Salvador, sem falhas em seu caráter e obra, Colossenses 2,9 e Hebreus 7,26. A cor, o branco, o maná reflete a pureza imaculada do Filho de Deus, que viveu sem pecado, 1 Pedro 1,19. O processo, o fato de ser esmagado antes de consumido, simboliza o sofrimento do Cordeiro Santo de Deus, que foi ferido para nos salvar. Isaías 53, verso 5. O maná também prefigura a Cristo, o pão da vida. João, capítulo 6, identifica Jesus como o verdadeiro pão do céu. E Jesus falou, não foi Moisés que vos deu maná, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão. Portanto, Cristo é superior ao maná, que sustentou o povo da aliança durante 40 anos no deserto. Êxodo 16, 11 a 31, Números 11, 1 a 9. O maná foi um sustento físico, temporário, mas Cristo oferece alimento espiritual permanente. Cristo garante a vida eterna para os que dele se alimentam e os que nele crêem. O Messias é o antitipo do maná, revelado que o sustento da alma não vem da lei ou dos rituais, mas da sua vida e sacrifício, assim como o maná era suficiente e satisfatório para o povo de Deus. O maná também aponta para a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que provém da boca de Deus. O Emanuel, Cristo, supre plenamente as necessidades do crente, fortalecendo ao longo da jornada da vida. E assim como Israel precisava se alimentar do maná todos os dias, nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Falemos dos aspectos tipológicos agora da vara de Arão que floresceu. A vara de Arão foi colocada na arca como um sinal após a rebelião de Corá, Datã e Abirão, Números capítulo 16. Esses líderes, Corá, Datã e Abirão, uns eram da tribo de Levi,
outros não, da tribo Rubem, esses líderes desafiaram a autoridade de Moisés e de seu irmão Arão, acusando-os da usurpação de poder. Como consequência, Deus enviou seu juízo, demonstrando que somente Arão e sua linhagem era separada para o sacerdócio. Números capítulo 16. E o Senhor providenciou um sinal claro para o povo, mostrando a escolha do sacerdócio de Arão. 12 varas foram deixadas no tabernáculo, cada uma apresentada e representando uma tribo de Israel. No dia seguinte, apenas a vara de Arão floresceu, exibindo brotos, flores e amêndoas, simbolizando aqui 3 coisas: vida, beleza e fertilidade. Esse milagre reafirmou a autoridade sacerdotal de Arão, demonstrando que ele fora escolhido de fato pelo Altíssimo. Números capítulo 17. A vara de Arão é o símbolo também de Cristo, nosso sumo sacerdote escolhido por Deus. A vara de Arão também tipifica o Salvador, o sumo sacerdote. Assim como a vara morta de Arão deu brotos e frutos, Cristo veio como raiz e uma terra seca. Isaías 53, 2. Ressuscitou ao 3º dia, trazendo vida eterna. As flores representam a fragrância de sua ressurreição. As amêndoas, o fruto da vida eterna, para todos aqueles que nele crê. Outros também dizem que a vara aponta para o Espírito Santo, que faz em nós brotar o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, alegria, não é que são os frutos do Espírito: longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio ou temperança. Portanto, a vara representa o fruto, e como é o Espírito que exerce o ministério também de Cristo, é o Espírito que nos impulsiona a servir a Deus. Vamos ao 3º e último ponto, o propiciatório. O propiciatório, a tampa que vai sobre a arca. O propiciatório também era chamado de coberta ou caporete em hebraico. Era um bloco maciço de ouro que fechava a Arca da Aliança. E esse bloco que fechava a Arca da Aliança, cobrindo ela, simbolizava o lugar da expiação e da misericórdia divina. Ele era essencial no tabernáculo, sendo o ponto aonde Deus se encontrava com o homem, especialmente por intermédio do sumo sacerdote, que uma vez ao ano aspergia o sangue da expiação sobre ele, cumprindo assim o ritual de propiciação pelos pecados do povo. Êxodo 25, 17 a 22. Os aspectos tipológicos do propiciatório. A seguir, vamos abordar aspectos tipológicos do propiciatório. Esse importante elemento da Arca da Aliança tipifica verdades fundamentais sobre a relação entre Deus e a humanidade. O propiciatório mostra a suprema misericórdia sobre a lei. O propiciatório que fechava a Arca da Aliança simboliza o lugar onde a misericórdia divina se sobrepunha à exigência de justiça. Dentro da arca estavam os mandamentos da lei, que a humanidade era incapaz de cumprir plenamente. O propiciatório, portanto, não apenas cobria fisicamente o código eterno, mas também demonstrava espiritualmente que aquilo que o homem falhava, a misericórdia do Senhor prevalecia. Em vez de julgar o homem por sua incapacidade de seguir o caminho sagrado, o Altíssimo, em sua graça, oferecia perdão, reconciliação por meio do sangue derramado. A palavra caparote, que é usada como
o propiciatório, ou chamado também de assento da misericórdia, era o trono ou assento da misericórdia. Êxodo, capítulo 25, 27, o propiciatório era um objeto sagrado posto sobre a Arca da Aliança, que era o lugar de onde Jeová falava com Moisés, Números capítulo 7, versículo 89. Portanto, era uma prefiguração da misericórdia divina, sempre esteve acima da lei. Falemos do sangue da propiciação e a expiação final em Cristo. Uma vez por ano, sangue animal eram aspergidos sobre o propiciatório para a expiação dos pecados da nação de Israel. Esse ato prefigurava a obra do Messias, cujo sangue foi derramado para trazer à humanidade a redenção eterna. O altar da redenção do Antigo Testamento encontra o seu cumprimento em Cristo, na nova aliança. Jesus, ao morrer na cruz, tornou-se o propiciatório final, oferecendo o seu próprio sangue como sacrifício definitivo. Esse ato substituiu os rituais antigos e abriu um caminho permanente para a presença divina. Agora, a mediação se dá diretamente por intermédio do Cordeiro Santo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo, eliminando a causa da nossa separação pelo pecado, porque Jesus expiou os nossos pecados no altar da cruz, aonde ele sacrificou como Cordeiro de Deus pelos nossos pecados. Hebreus 9:12, Hebreus 10, 19 a 20, Romanos 3, 25, 1 João 4, 10. Para concluir essa lição, ao concluir esse estudo sobre o Santo dos Santos, é necessário compreender a profundidade teológica que esse espaço sagrado tinha. O véu simbolizava a separação entre Deus e o homem, e foi por meio do sacrifício de Cristo que o acesso ao Pai foi restaurado. Por isso, Jesus é o caminho, o novo e vivo caminho. A compreensão de que o sacrifício de Jesus não nos dá o acesso ao lugar santíssimo, mas não só nos deu acesso ao lugar santíssimo, mas nos proporcionou comunhão, nos reconciliou com Deus. Recebemos o ministério da reconciliação. E isso nos dá direto acesso ao eterno, a essencial para o fortalecimento de nossa esperança. Para fixar melhor a lição, quais os objetos sagrados que eram guardados dentro da Arca da Aliança? E a resposta é: as 2 tábuas da lei, o pote de ouro com o maná e a vara de Arão que floresceu. Bom, espero que você tenha sido abençoado com essa lição da arca, os objetos do propiciatório, do sangue que era expiado, e que você medite na profundidade tipológica da Arca da Aliança. Que Deus te abençoe. Semana que vem, nós vamos, na lição 6, abordar as vestes sacerdotais, que é o símbolo da preparação para a eternidade. E que cada um de nós saiba possuir vestes santas para podermos entrar na eternidade com o Senhor nosso Deus. Deus abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você irá encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.450 vídeos. Quando você entrar no canal, você vai encontrar comentários dessa revista da Central Gospel,
tipologia bíblica, você vai encontrar também revistas da CONIMADEB, que é a Convenção das Assembleias de Deus com Cristo para Todos, do pastor Gilmar Santos. Você também vai encontrar a revista da CPAD, a revista da Betel e a revista da CADB, do pastor Samuel Câmara. Então, são várias revistas de escola dominical. Você pode aprender, são 5 escolas dominicais no nosso canal do YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus abençoe. Amém e amém.